com o senhor sobre essa questão que envolve, né, a taxação dos produtos comprados de forma online, são vindos do exterior. O ministro Haddad já vem falando há algumas semanas sobre isso, mas dessa semana tivemos um ruído. Eu queria que o senhor esclarecesse o que vai ter nessa medida provisória. Quer dizer, a ideia do governo é aumentar o sistema eletrônico de fiscalização, prevendo multa, inclusive, para quem tentar burlar o sistema tributário. Eu queria que o senhor dissesse e esclarecesse esse ruído. Perfeito, você colocou nos termos que me facilitam muito responder aqui, porque acho que boa parte da confusão, do ruído, surgiu de um entendimento, uma interpretação de que poderia estar sendo criado um imposto novo ou estar se revogando algum tipo de isenção tributária existente, o que não é verdade, porque hoje quem compra de empresa nesse e-commerce já tem todo um sistema tributário e a tributação já definida e colocada ali. Portanto, quem hoje compra de empresa que está atuando dentro da regularidade, vendendo desta forma para pessoas aqui, nada vai mudar para essas pessoas. Elas vão continuar comprando normalmente, naturalmente, dessa empresa que está atuando dentro da regularidade. O que acontece é que existem algumas empresas que utilizam um subterfúgio de fracionar os produtos e subfaturar os produtos para emular que, na verdade, aquela venda de uma empresa para uma pessoa física é, na verdade, uma remessa de uma pessoa física para outra pessoa física. E deixando essa remessa de uma pessoa física para outra pessoa física abaixo de $50, não pagar impostos por causa disso. Então, são enviados milhares e milhares de produtos por dia com nomes fictícios de pessoas físicas, muitas vezes nomes de artistas, nomes de celebridades, para que você emule uma remessa de pessoa física para pessoa física e não um processo de venda de uma empresa para pessoa física. E aí as medidas são justamente aumentar a fiscalização, como você disse, desde solicitando mais dados da empresa antes do envio, até penalizações e multas para quem tentar subfaturar ou emular que não é um envio de uma empresa, né, uma venda de uma empresa, uma comercialização de uma empresa, até eliminar essa porta que está aberta para se utilizar o subterfúgio, que é justamente essa questão dos $50 de pessoa física para pessoa física. E aí vai ter uma previsão de multa para quem, quer dizer, mentiu a informação quando saiu lá o objeto da China e chegou no Brasil. Quando vocês receberem essa guia eletrônica, vocês já vão começar a fazer essa triagem, seria isso? E até a checagem do valor, que assim, muitas vezes tem um produto que foi vendido num valor e ele chega aqui com uma nota como se fosse um valor abaixo para pagar menos imposto ou até nem pagar imposto. Então, esse tipo de checagem que a Receita tem como fazer eletronicamente e vai ganhar mais recursos para poder fazer isso a partir da medida provisória, vai ter penalidades para as empresas que estão fazendo isso. É 20% e 50% a multa de acordo com... Ainda não está definido, no MP vai ficar claro, mas a gente está pensando em alguma coisa nesse sentido. O texto da MP está finalizado ou está em construção ainda? Ele tem detalhes ainda que estão sendo discutidos. E vai ter lá, de fato, aquela isenção da pessoa física que até hoje existia. Isso vai deixar claro ali que não vai ter mais? Isso, vai ser retirado essa possibilidade, que é esta porta de você fazer a simulação como se fosse uma pessoa física para outra pessoa física, porque de verdade, como a própria Receita diz, assim, ele é absolutamente residual isso. Ela, na verdade, se consagrou simplesmente como um subterfúgio para que empresas que têm, quanto vantagem competitiva, um apetite maior para andar fora da lei, que é o que a gente não quer. Nenhum sistema econômico e nenhuma sociedade quer criar um sistema de premiação e de bonificação para empresas que têm, enquanto característica, um apetite maior para burlar a lei. Certo, o benefício que seria para a pessoa física virou a exceção. A pessoa física não estava utilizando isso, vocês têm essas informações. Perfeito, é exatamente isso. E, secretário, vocês acreditam que, porque a reclamação das pessoas é assim, vai aumentar o meu produto, porque quem não está agindo como deve agir, é claro que tem um benefício em relação às outras que estão pagando seus tributos. Eu queria que o senhor também falasse sobre isso, para declarar, quer dizer, o cidadão também tem uma responsabilidade nessa compra, quer dizer, eu vou comprar algo e eu tenho que saber como é que eu estou comprando, né? Primeiro, acho que tem uma generalização que não é verdade. Você perceba que ao longo do debate nas redes sociais, está se associando geralmente a algumas empresas, se nominou algumas empresas, e não é verdade. Muitas dessas empresas são sérias e essas empresas não atuam fora da legalidade. Uma delas, inclusive, ontem manifestou através de nota o apoio à medida da Fazenda e do governo, que ela falou, é muito importante se regularizar o setor. Então, muitas pessoas que hoje compram de empresas, já compram de empresas que estão regularizadas, que estão atuando dentro da legalidade, e essas pessoas não vão sofrer qualquer tipo de mudança no cotidiano da sua rotina de compras.
O que acontece é quando o Estado aplica a lei e fiscaliza, o que vai acabar acontecendo em benefício da população é, primeiro, você inibe essas empresas que têm uma atuação à margem da lei, que são geralmente empresas que você não tem segurança se o bem vai chegar ou não. Em quanto tempo ele vai chegar, tampouco sobre a qualidade do bem. Então você tem uma série de problemas para o consumidor, de largada. Você tem problemas que são de evasão do erário público, porque você está perdendo a arrecadação com isso. Você lesa também o ambiente competitivo, ou seja, as empresas que estão atuando dentro da legalidade de forma correta têm que competir com uma empresa que não está atuando dentro da legalidade. E, por fim, você tem um ambiente de competitividade que fica distorcido no cenário anterior e com esse cenário você fica mais adequado. Sem contar que tem todo o aspecto de mão de obra, quer dizer, muitas vezes as empresas têm uma mão de obra precarizada e que prejudica inclusive o varejo aqui no Brasil e a geração de empregos no Brasil. Esse ponto é fundamental para toda a população brasileira, ou seja, a concorrência predatória feita por essas empresas que não estão atuando na legalidade e pagando os impostos, ela gera desemprego no Brasil. Ela reduz os empregos no Brasil, que é muito importante para a população. Então a população vai se beneficiar com geração de empregos, com aumento da arrecadação que vai ser destinado para os programas que foram anunciados durante a campanha e pelo programa de governo do presidente Lula, para a questão da competitividade e para uma experiência mais segura para o consumidor. Quer dizer, tem a opção do varejo eletrônico, que é o varejo daquelas empresas que estão fazendo tudo certinho. Com certeza, com certeza. Secretário, mudando de assunto, mas que tem a ver com isso, o senhor falava que essas medidas, elas estão diretamente ligadas ao projeto de arcabouço que o ministro Fernando Haddad já explicou, porque a ideia do governo é aumentar a receita. E aí o senhor falava que vocês estão fazendo um debate, eu acho que o debate que começou lá atrás, agora ele está ganhando uma força, e os jornais de hoje inclusive dizem essa reação do mercado sobre dólar e bolsa, já é um resultado da aceitação dessa proposta. Quer dizer, a sociedade está entendendo, o empresário está entendendo, o médio empresário está entendendo, o senhor acredita que é isso, e por isso é importante de debater também essa MP agora, porque ela está de forma direta ligada ao arcabouço? Perfeito, acho que você colocou o tema central aqui, que é o tema que o ministro Fernando Haddad sempre coloca como norte aqui, né? Essa convicção, essa fé no processo democrático. Então, a ideia do arcabouço, que muitas vezes é uma palavra que pode parecer uma palavra complexa para se dizer, mas é que é uma coisa que transcende, é maior do que uma regra fiscal, uma âncora fiscal, um ajuste fiscal. Porque o que acontece? O orçamento, ele não é uma peça técnica formada por meia dúzia de economistas ali, ou não deveria ser. O orçamento é um pilar da democracia, porque é a forma como a gente decidiu cuidar um dos outros, seja na doença, seja na velhice, seja na infância, é o destino que a gente quer dar para a gente enquanto sociedade. Este processo democrático só vai se cumprir se existir transparência sobre ele para a sociedade. Se a sociedade conseguir entender para onde estão sendo destinados os recursos que ela paga enquanto impostos, quem está se beneficiando de renúncias fiscais, quem não está cumprindo, quem está pagando, quem não está pagando impostos, tudo isso é importante, não apenas, como às vezes se pensa, para que o mercado possa ter uma previsibilidade, uma transparência, que também é importante, mas principalmente para que o cidadão possa entender quais são as escolhas que estão sendo feitas em nome dele enquanto sociedade. Então, esta transparência é o que a gente está tentando fazer com as oportunidades que vocês estão dando como essa daqui para a gente poder discutir com a sociedade. O presidente em exercício ontem comemorou a inflação que ficou abaixo do esperado. Os Estados Unidos teve uma movimentação lá que acabou também reflete, né, logicamente. O senhor acredita que são bons ventos para que, se todas essas medidas que vocês agora discutem, elas passarem no Congresso, elas forem implementadas, para que a economia brasileira de fato tenha o crescimento que o presidente Lula está preocupado que ela tenha? Eu acho que sim, acho que a gente tem uma sucessão de bons sinais que vem vindo de sinalizações positivas que o ministro Fernando Haddad vem dando e o governo como um todo vem dando. Então, desde o arcabouço fiscal, ou até se a gente pegar logo no dia 12 de janeiro, ali quando foi anunciado aquele primeiro programa de recomposição de base tributária, vamos chamar assim, porque ocorreram uma série de renúncias fiscais ao longo do ano passado, quando foi anunciado, legitimamente, ele veio com uma certa dose de ceticismo, que é normal, né? Vem essa certa dose de ceticismo. E o ministro Fernando Haddad afirmou, nós não vamos ter um déficit primário de mais de 2% do PIB, nós estamos mirando algo em torno de 1% do PIB de déficit primário para esse ano. Hoje, se você olhar para quase todas as projeções de mercado, todas elas estão próximas do 1%, então o mercado
vem acreditando nas medidas que vêm sendo tomadas. Isso é resultado de uma sucessão de medidas que foram feitas ao longo do tempo e agora o arcabouço. O arcabouço vem sendo bem recebido, como a gente está podendo analisar pelos preços de mercado. Juros. O senhor acredita que o ministro até lá na China falou de novo sobre isso, que tem um espaço para redução de juros? O senhor acredita que agora, já na próxima reunião do Copom, a gente vai ter essa sinalização ou demora mais? Porque as projeções são para o segundo semestre, né? Eu acho assim, a questão do arcabouço fiscal, ele tinha essa preocupação de atender essas demandas, múltiplas demandas, né, de um governo de frente ampla, de coalizão de frente ampla, que envolve desde você atender os programas sociais tão relevantes e caros ao presidente Lula, que estão devidamente atendidos com esse arcabouço fiscal, e também, simultaneamente, poder sinalizar uma previsibilidade, uma credibilidade, que foram as palavras que o presidente Lula usou, inclusive, durante a campanha, para que as taxas de juros e o risco percebido pelo mercado pudesse também proporcionar um prêmio menor, ou seja, taxa de juros menores. Então, a gente tem essa dupla preocupação e nós estamos assistindo hoje que as taxas de juros que a gente chama de longo prazo, que são esses vértices de taxas de juros que o Brasil se financia com títulos públicos de longo prazo, para além da Selic, elas vêm cedendo dia a dia, desde o anúncio do arcabouço fiscal, o dólar está num patamar mais baixo, a dispersão da inflação vem caindo também. Mas aí o senhor acredita que vai ter essa sinalização por parte do Banco Central em maio? Não, eu realmente acho que a minha posição aqui é menos fazer esse tipo de comentário. Aí é uma decisão realmente do Copom que está ali debatendo aquilo e, obviamente, o presidente, o ministro, tem toda a autoridade para debater esse tema. O secretário executivo está aqui preocupado em realizar esse trabalho que é permitir um arcabouço e ajudar o ministro nessa lógica. Como é que é enfrentar isso e vencendo o debate aos pouquinhos, né? Quer dizer, o mercado está se acalmando. Exato. Eu acho que as decisões em economia dificilmente vão provocar algum tipo de unanimidade positiva, porque elas vão sempre envolver trocas e ônus e bônus e prêmios e riscos. Mas o ministro Fernando Haddad tomou o cuidado de fazer uma construção de convenções e consensos, passando por diversos ministérios, passando por lideranças do governo dentro do legislativo, passando pelos líderes das casas, o presidente Pacheco e o presidente Arthur Lira são grandes parceiros neste processo. Mas é natural que numa sociedade conflagrada como vem ocorrendo nos últimos anos, se tenham críticas eventualmente a propostas que são propostas de consenso e de construção de caminhos de mediação. Eu acho que faz parte do jogo democrático, essas críticas acontecem, mas a nossa intenção é dar o máximo de transparência, o máximo de clareza nesses debates para que ocorra de forma republicana e a sociedade possa tomar a decisão correta. O senhor acha que passa o arcabouço, então? Assim? Eu acho que a gente faz menos um cavalo de batalha de entender que deve passar deste jeito exatamente. Mas assim, eu acho que o conceito do arcabouço, a regra, a lógica, não tem sofrido tanta crítica. O que vai acontecer, nessa linha que você comentou das críticas, vão existir pessoas que vão falar, bom, eu gostaria que fossem parâmetros que pudessem gastar mais. Outros vão dizer, são parâmetros que deveriam gastar menos. Essa discussão é absolutamente legítima, é a discussão que deve ser feita do ponto de vista democrático da sociedade. Mas ela é feita num ambiente onde fica claro quais são as consequências de cada uma das escolhas.